Fala galera, esse é o Excel Prático. Já vai clicando no joinha, vai clicando em inscrever-se no canal e clica também no sininho para ir recebendo as nossas atualizações. Valeu! Vamos lá! Então vamos lá, vamos começar por aqui. A gente tem um banco de dados, tá? Que foi criado só para mostrar mesmo como é que funciona o sistema, não é nada específico. Então eu tenho aqui data, vendedor, produto, quantidade, valor unitário e valor total. Tá? Totalmente aleatório, né? Foi criado só para esse demonstrativo. Aqui em cima a gente vai repetir a data duas vezes. Tá? Vai colocar o vendedor e vai colocar o produto também. Isso vai ser o nosso filtro, tá? Vão ser os dados que a gente vai colocar para filtrar esse banco de dados. Né? E aqui são os parâmetros que a gente vai digitar. Eu coloquei de data a data, ou seja, data de início até a data de final, que a gente pretende que o nosso banco de dados assuma aqui, o nome do vendedor e o nome do produto. Tá? Não necessariamente a gente vai precisar colocar esses dois, a gente pode consultar todos os vendedores e todos os produtos dentro de um período de tal a tal data. Né? Então, no que isso facilita? A gente vai criar uma macro para que a gente possa fazer uma pesquisa sem ficar usando o Ctrl L, sem ficar usando o autofiltro, né, e sem ficar usando o Ctrl L para verificar um determinado dado. Né? Então a gente vai começar fazendo uma fórmula nesses campos, né? São fórmulas que vão definir o que esses parâmetros vão assumir na consulta. Então a gente vai começar pela primeira data, então é a data de início. Tá? Então a gente coloca assim, igual a C, aí eu vou colocar a célula onde está a minha primeira data, que nesse caso aqui é a H6. Se ela for diferente de vazio, então ele vai assumir a fórmula maior igual, e aí a gente concatena com o próprio H6. Tá? Por quê? Porque a data de início ela tem que estar, as duas datas, né, o período, tem que estar entre tal a tal data. Então, maior ou igual por causa disso. Tá? Aliás, aqui falta uma aspas. Tá? Muito bem. Se não, né, se ele não tiver preenchido, a gente vai colocar maior igual a zero. Outra aspas que eu esqueci aqui. Ok. Por que eu coloco dessa forma e concatenar, tá? Por que eu coloco dessa forma? Porque se não tiver nada, ele tem que pegar desde zero, porque aí ele vai pegar todas, tá? De início. Ok, essa fórmula está pronta, a gente fecha aqui. Perceba que ele apareceu maior ou igual a zero, porque não tem nenhuma data aqui. Se eu colocar 1º de janeiro de 2020, que é a primeira data aqui do nosso banco de dados, ele já assume o valor em numérico, né, da data correspondente. Tá? Se a gente colocar aqui na página inicial e definir como data abreviada, aliás, como geral, ele vai assumir o mesmo valor que tem aqui nessa célula. Tá certo? Vamos retornar aqui então. Data abreviada. Aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, só que dessa vez a gente vai usar H7 como referência, que é a data de final. Então, se H7 for diferente de vazio, então, dessa vez a gente vai colocar, abre aspas, né? Menor ou igual, fecha aspas, e concatena com a própria data que estiver em H7. Se não, aí ele vai assumir a data final, que tem que ser uma data lá para frente. Então a gente vai colocar menor ou igual, fecha aspas, concatena com 99999. Isso aqui, gente, é uma data que vai ser para lá de 2100, tá? Então, com certeza, ele vai pegar todos os dados que estiverem aqui no banco de dados.
e a gente fecha aqui, ó. Se eu colocar uma data de final aqui agora, por exemplo, 1º de março de 2020, ele assume o valor dessa data aqui. Mesma forma, geral, perceba que o valor é igual, tá? Então vamos retornar aqui para a formatação de data. Aqui a gente vai colocar o seguinte, igual a se H8, que é o nome do vendedor, for diferente de vazio, então responda com o nome do vendedor que tiver aqui. Se não, vazio. Ou seja, se você não preencher nada, ela permanece vazia nessa célula aqui também, tá? A gente tem aqui um vendedor chamado Pedro, por exemplo. Se eu colocar Pedro, ele vai aparecer lá, tá bom? Muito bem. Vamos colocar em letra maiúscula para ficar bonitinho aqui, né? Pedro, muito bem. Aqui tanto faz, tá, gente? Se está maiúsculo ou minúsculo em relação ao banco de dados, que ele vai assumir só o texto. E o produto a mesma coisa, tá? Então, igual a C. Essa célula, que é H9, que é onde está o nome do produto, for diferente de vazio, então a gente responde com o valor que tiver nessa célula. Se não, vazio. Tá? Veja que está vazia, permanece vazio ali. A gente vai colocar um produto chamado lápis, que é produto que está dentro da nossa lista de banco de dados. Tá? E ele assume lá. Tá ok? Muito bem. Agora o que a gente precisa fazer para gravar a macro? Tá? Vamos parar aqui agora um pouquinho. Você vai aqui na guia desenvolvedor. Aliás, para criar essa guia desenvolvedor, você vai em arquivo, opções. Aí você vem em personalizar a faixa de opções e clica aqui, olha, nessa flega aqui no desenvolvedor, tá? O meu já está flegado, então eu não vou clicar. Vamos cancelar aqui, tá? Mas você clica e dá um OK, tá certo? Muito bem. Agora vamos criar a macro. Como é que a macro funciona? A gente então começa a gravar e tudo que você fizer aqui dentro da sua planilha, ele vai gravar para se repetir mais tarde, tá? Então a gente vem aqui, olha, guia desenvolvedor, gravar macro. Aí você dá um nome para a macro, vamos colocar aqui filtro, e a partir daqui, dando OK, ela vai começar a gravar. Você veja, ela vai criar aqui esse botãozinho para você parar a gravação quando você terminar de fazer todo o processo, tá? Bom, então nós já temos os dados aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo o banco de dados, tá? Tudo que eu tiver aqui. A gente volta para cá. Aí vem dados, filtro avançado. Não é esse aqui não, tá, gente? É um ampulhetinha. É esse daqui, ó, filtro avançado. Tá vendo como ele já criou aqui para nós o intervalo do banco de dados que eu selecionei ali. E o critério, o intervalo de critérios, a gente vai usar esse intervalo aqui, ó, tá? Aí, se a gente quer que ele filtre no mesmo banco de dados, então a gente permanece dessa forma aqui. Senão, a gente poderia criar um banco de dados em outro lugar, clicando aqui em copiar para outro local, tá? Mas nesse caso a gente vai usar dessa forma mesmo. Então você dá um OK. Perceba como ele já filtrou o banco de dados aqui, olha, com os parâmetros que eu tenho aqui em cima. Então, de 1º de janeiro até 1º de março, quer dizer, como não tem nenhum dado após 19 de fevereiro, ele pegou dentro desse intervalo. Por isso é importante pôr esse menor igual e esse maior igual aqui, tá? E pronto, tá? A nossa planilha está prontinha. O que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação, tá? Então, guia desenvolvedor, parar gravação, ok? Muito bem. A partir daqui, tudo que a gente fizer aqui nesses dados, ele vai então assumir no banco de dados. Vamos colocar aqui então, 1º de fevereiro de 2020 até 1º de maio de 2020. Vamos colocar outro vendedor aqui, vamos colocar o Marcos. E aqui a gente vai colocar borracha. Opa, vamos pôr em maiúscula, borracha. Ok. E aí a gente vai vir aqui, olha, macros,
Tá vendo como ela já aparece aqui? E você clica em executar. Muito bem. Perceba como ele já trouxe agora diferente, né? Então, a maior igual que 1º de fevereiro, ele foi encontrar só 28 de fevereiro. E aqui não vai até maio, porque Marcos não chegou a vender esse produto depois do dia 3 de abril, então ele trouxe só os 2 dados, tá? Para ficar mais facinho, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um botão aqui, olha, na guia Inserir, aí você clica em Formas, escolhe a forma que você achar mais interessante. Eu gosto muito dessa, que é o quadrado de bico arredondado, e eu transformo ele num retângulo aqui, ó. Vamos colocar ele bem aqui assim, ó. E eu vou pôr o nome dele de filtro. Vamos pôr em maiúscula. Filtro. Ok. Aí aqui a gente dá uma ajustada, põe um botão com formato um pouco mais convexo, né? Um 3D. Você pode também alinhar o texto aqui na guia página inicial, né? Põe ao centro, deixar em negrito para ficar bonitão, aumentar um pouco a letra, né? A fonte, o tamanho da fonte. E aqui você, sobre ele, você vai clicar com o botão direito e atribuir macro. Escolhe a macro, que no nosso caso é o filtro, e dá um OK. Tá bom? Agora a gente vai trocar os dados aqui. Vamos colocar agora de 1º de janeiro novamente, até 1º de maio mesmo, o Marcos e a borracha. Aliás, vamos deixar sem nenhum dado aqui. Vamos ver como todos os vendedores e de todos os produtos se comportaram dentro desse período. Você veja que ele apagou aqui, então, os dados vendedor e produto, e ele vai servir agora de filtro somente as datas, tá? Olha lá, já trouxe todo mundo aqui dentro desse período, tá? Até 1º de maio. E você pode também, ao contrário disso, tirar as datas e colocar todos os dados somente de um vendedor, por exemplo, para ver como se comportou esse vendedor. Então, todos são marcos em todos os tempos, tá? E todos os produtos. Ou você pode também só escolher um produto. Vamos colocar aqui tesoura. Então, nós temos lá tudo que é tesoura, todos os vendedores em todos os tempos. Tá? Então, fica um filtro completo. Se você preencher qualquer dos dados aqui, a data é importante que seja sempre do começo ao fim, tá? Se você colocar só a primeira data, ele vai pegar dessa data até o fim. Também pode ser uma opção, tá? Então, vamos apagar aqui. Então, tá pronto. Aqui, para você deixar mais bonitinho, depois você pode simplesmente cobrir, né, com a cor que você achar mais interessante. A fonte também você deixa da mesma cor. Deixa eu ver qual que é. Vamos lá. Tá aí. Tá? E aqui você pode tirar também as linhas de grade, né? Então, você vem aqui nesse botãozinho na página inicial e clica em sem borda, tá? E aqui também você usa a exibição, você tira as linhas de grade. Tá certo? Então era isso, espero que você tenha gostado. Vai dando aquele like, vai se inscrevendo no canal, né? E deixa um comentário para ver o que a gente vai resolver na próxima aula. Tá bom, gente? Então um abraço para todo mundo e vamos em frente.